Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Ninguém é dono da verdade. Você já viu isso? O que essa frase fala pra você? Ninguém é dono da verdade. Você acredita que essa frase seja verdade? Se você considera que essa frase seja verdade, mas ninguém é dono da verdade, como você pode acreditar que ela é verdade? São as complicações, né, dos termos quando elas aparecem. Quando alguém fala assim pra você, ninguém é dono da verdade, ó, ninguém é dono da verdade. O que é ninguém pra você? O ninguém existe? Porque uma coisa é o alguém, outra coisa é o ninguém. O alguém é aquele que realmente existe, mas o ninguém não existe. Se não existe, como você considera algo que não existe? E quando se fala assim, ninguém é dono da verdade, ainda que você acredite em Deus, você o nega a todo momento, já reparou? São frases que vêm na nossa boca e que muitas vezes a gente não para observar. Então vamos lá. Se você, eu não estou falando aqui dos ateus, tá? E talvez também não dos agnósticos. Mas observa todos aqueles que de algum jeito consideram a existência de um Deus. Esse Deus, de algum jeito, ele não traz consigo a verdade? Agora eu vou até trazer mais sobre o aspecto daquele que se diz cristão, ou naquela. Eu nem falo, eu não gosto de denominar cristão. Mas eu gosto de falar que eu creio em Cristo, tá? Como aquele que de algum jeito nos explica quem é Deus, ou seja, ele é o Pai, Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e nos mostra como nós devemos nos relacionar uns com os outros aqui em terra, além dessa relação para com o próprio Pai. Se Jesus ele fala que ele é o caminho, é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, ele não fala que ele exclusivamente ele é uma verdade, que é uma das coisas que acabam vendendo pra gente como se fosse real, né? Ah, porque só Jesus é verdade. Não, você também é verdade, porque se você não fosse verdade, você não estaria aqui. Você não estaria me vendo e eu também não estaria falando com você. Então, eu sou uma verdade e você também é uma verdade. Mas quer dizer que eu e você sejamos a verdade maior? Aí eu já não acredito. Eu acredito que a maior verdade para a gente aqui, como esse entendimento sobre as coisas, é o próprio Jesus. Então Jesus em si, ele é a verdade. Ele é a verdade, ou seja, é aquele modelo qual nós vamos conhecer e ter como referência para lidarmos uns com os outros. E entender quem é seu Pai. Ou seja, somos verdade, mas Jesus, para nós, é a verdade suprema. Essa é a minha forma de entender. O meu modelo existencial, tal como eu já expliquei para você aqui em outros momentos. Ok. Quando você entende isso, então, de algum jeito, Jesus ele é o Filho. Então, se Jesus ele é o Filho e existe o Pai permitiu com que ele viesse como essa verdade suprema, ou seja, essa verdade de conhecermos esse tipo de relacionamento, como eu tenho mencionado. Então, como é que alguém fala assim, ninguém é dono da verdade? Porque se você fala que ninguém é dono da verdade, nem Jesus, nem Deus existem. Você acaba entrando dentro de um sistema ateu, ou seja, você acaba se tornando materialista, onde as coisas que de algum jeito são verdade são aquelas coisas em si, e não as coisas, e não necessariamente a explicação sobre elas. Entenda, se você não é o responsável por fazer, por exemplo, um microfone, como você pode falar sobre ele? Da mesma forma que uma árvore. Se você não é responsável por fazer aquela árvore, criar aquela árvore, como você pode falar por ela? Você pode, de algum jeito, entender os padrões sobre essas coisas que existem. Principalmente isso aqui, de algum jeito, é muito fácil você falar. Porque isso aqui é um microfone, foi algo desenvolvido pelo homem, foi inventado pelo homem. Ainda que a matéria-prima dele não seja do homem. A matéria-prima vem justamente que está presente na natureza. Mas quando você olha uma árvore, você sabe fazer aquela árvore? Você sabe criar aquela árvore? Não, você não pode. Você, nem que você quisesse, você poderia. Mas existem padrões. Então o homem ele acaba descrevendo ao longo do tempo os padrões existentes sobre as coisas que Deus criou. Então, ele é dono da verdade? O homem? Não, o homem ele não é dono da verdade, mas ele se aproxima da verdade. Agora, Deus ele é dono da verdade? Sim, porque ele é o responsável pelo criar. Nós não. Nós somos responsáveis pelo perceber, observar. Assim como nós nos dedicamos, nós podemos também melhorar a forma como nós falamos e descrever as coisas em essência, tal como elas nos apresentam. Mas isso quer dizer que você entende ela como um todo? Lógico que não. Não tem como fazer isso. Então o homem em si ele não é o dono da verdade,
mas ele pode se aproximar da verdade. Enquanto ninguém é dono da verdade, é uma mentira. E se você usa essa frase com uma grande pompa, como se ninguém é dono da verdade, você acabou de negar o próprio Deus. E outra, se você também faz isso, você nega que o outro possa estar lhe falando a verdade, ser um mensageiro para você de algo que você nem esteja prestando atenção. E muito bate com aquela... Tem um vídeo que eu falei aqui no passado sobre aquele ditado que era que falava muito, que era tipo assim: se conselho fosse dado, não seria dado, seria vendido. Isso eu falava muito no passado, né? Hoje quase não se ouve falar mais isso. Mas enfim, é por causa disso. A percepção da verdade, ela não pode ser mais compartilhada. Por quê? Porque se a outra pessoa tenta lhe compartilhar o que ela está observando, ela já, de imediato, você já bloqueia. E se você já bloqueia aquilo, é lógico que de algum jeito você não vai poder usufruir daquilo que talvez pudesse lhe ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.